A gente às vezes não para pensar que a sociedade do jeito que está hoje é uma construção. As coisas não foram postas, não foram dadas de graça. Tudo foi construído. Hoje a gente vai falar de Caliban e a Bruxa, aqui no Entre Pontes. Antes da gente falar do livro, eu queria pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, para que a gente consiga dar continuidade nesse projeto. Afinal de contas, se você ainda não gosta de ler, é porque você não achou o livro certo. E aqui no Entre Pontes, a gente vai te apresentar muitas opções. Bom, no vídeo passado eu falei um pouco sobre a Tempestade de Shakespeare para poder trazer a história do Caliban. Então, o Caliban, ele era filho da bruxa, uma bruxa poderosíssima, mas que não era vista com bons olhos. E a bruxa, no livro, né, a bruxa já está morta e o Caliban era o dono da ilha. E aí chega Próspero, um homem que era muito conhecido e muito poderoso por trabalhar com magia, domina a ilha e faz o Caliban seu escravo. Só que a gente já começa com duas problemáticas. Primeiro, por que um homem que mexe com magia é tão poderoso e a mulher que mexe com magia é bruxa? Como que acontece isso, de chegar alguém numa ilha onde você já está, onde você já vive, e se achar no direito de te dominar? Caliban e a bruxa vem fazendo um histórico de como que as mulheres e como que esse ser mulher foi forjado ao longo do tempo. Ela começa lá no período feudal e vem mostrando pra gente como que era ser mulher naquela época. Como que era ser mulher no feudalismo? Como que a mulher era olhada no feudalismo? Como que foi para a mulher essa diferença, essa saída do feudalismo o início do capitalismo. E ela fala isso, ela vem mostrando pra gente isso, analisando através do que foi feito com as bruxas. Surgiu essa ideia de bruxa? De onde surge essa ideia de que a mulher era uma bruxa, um ser maligno, digno de fogueira? Ela vem mostrando pra gente como foram feitos esses processos. Inclusive, ela traz transcrições de processos reais, de acusações reais que levaram mulheres para a fogueira. Acusações ridículas, sem sentido, que claramente eram mentiras, mas que mesmo assim levaram muitas mulheres para a fogueira. Ela mostra como que isso começou na Europa, mas se disseminou para cá, para as Américas. Como que a colonização europeia trouxe para a gente muitos conceitos que tinham na Europa naquela época com relação às mulheres. Como que as mulheres deveriam ser tratadas. E ela faz a gente pensar, por quê? Por que esse feminino traz tanto medo? Por que tanto medo com relação às mulheres? De onde surgiu esse medo? De onde surgiu essa ideia de que nós somos bruxas? De onde que surgiu esse pavor que se tem sobre a mulher? E aí, ela faz a gente entender quão poderosa nós somos. Afinal de contas, não existe amanhã sem a mulher. É a gente que gera a vida. É a gente que pode dar continuidade ou não a uma civilização. E a partir do momento que a mulher entende isso, a partir do momento que a mulher entende o seu poder em construir uma sociedade, a mulher se torna muito perigosa. E a mulher se torna um perigo desde sempre. A Silvia, então, vem mostrando com dados históricos, reais, como que a gente foi sendo minada, moldada, para caber dentro de uma forma, para caber dentro de algo que esperam que a gente seja. Como que a gente foi contida. Como que o nosso poder, que é enorme, começou a ser visto como ameaçador.
E a gente então precisou ser colocado nesse lugar de apontamento de sua bruxa. E aí a gente começou a viver com medo. E a gente vive com medo até hoje. A gente teve medo da fogueira, a gente hoje tem medo de amar, a gente tem medo de falar um não, a gente tem medo de contar o que aconteceu com a gente, não ser levado a sério. A gente tem medo de sair na rua, a gente tem medo de pegar um Uber sozinho, a gente tem medo de ser mulher. Infelizmente, a gente tem medo de viver. Nesse livro, a Silvia vai mostrando pra gente como que esse medo foi construído. Porque não tem nada mais poderoso para dominar alguém do que o medo. A pessoa com medo, ela realmente se encolhe, ela se recolhe, ela esquece de olhar o poder que ela tem. Afinal de contas, qualquer passo que ela queira dar, tem sempre uma ameaça em cima dela. Tem sempre uma espada apontada para a nossa cabeça. Tem sempre uma fogueira esperando a gente. Ser mulher é transgressor. Ser mulher é muito poderoso. E todos os dias alguém vem tentar falar com a gente o contrário. De que não. De que a gente é só um objeto, a gente está aqui só para poder garantir a vontade do outro, a gente está aqui só para fazer o que esperam que a gente faça. Uma mulher que tem o real domínio sobre o seu corpo, o real poder sobre ela, é um ser muito poderoso. Por isso que a gente foi minada na história inteira. Bom, quando eu falei que eu reli a Tempestade, que eu mudei completamente o meu olhar, foi muito sobre isso. E foi muito engraçado que eu reli Tempestade antes de ler o Caliban e a Bruxa. E essas duas questões que eu comecei lá no vídeo falando me chamaram muita atenção. Esse lugar de como que o Caliban, ele é colocado, ele que era o dono da ilha, ele que tinha recebido a ilha da mãe, essa bruxa tão poderosa, de repente se tornou um escravo. E como que essa bruxa, tão poderosa que dominava até a natureza, ela foi vista e foi colocada o tempo inteiro no livro como um ser maligno. Já Próspero, um homem que precisou estudar muito para poder dominar algumas artes ali da magia, e ele nem dominava as forças da natureza, ele precisava de Ariel, ele foi colocado como um grande herói. Um ser que estava ali pronto para vingar o mal que tinha sido feito a ele. Como que o olhar sobre o homem e a mulher, dentro da mesma posição, são diferentes ali dentro. Reler a Tempestade fez com que eu mudasse a minha forma de ver esse livro, de ver essa história que estava sendo contada ali. Quando eu comecei a ler o Caliban e a Bruxa, lá para o meio do livro é que ela faz associação entre os dois. E ela realmente faz um caminho diferente do meu, mas muito com esse pensamento. Em cima do Caliban, que era dono da terra e que de repente virou escravo, e dessa mulher, que era tão poderosa, mas que no livro se tornou maligna, maléfica, né? Esse significado de bruxa sempre pejorativo. E ela traz a história do Caliban muito do que aconteceu aqui na América. Afinal de contas, os europeus chegaram, já tinha um povo que era dono dessas terras, e esse povo foi dominado e escravizado. Ela traz então o olhar de Caliban para a gente, o que aconteceu aqui, os povos colonizados. E ela traz o olhar da bruxa e de Próspero para isso, de como que fazendo as mesmas coisas, a mulher é vista de uma maneira negativa e o homem sempre tem alguém para poder passar pano, né? Afinal de contas, isso é coisa de homem ou ele é só um menino? Já pra gente... falei que eu não ia chorar. Já pra gente é difícil uma segunda chance. Enfim, Caliban e a Bruxa é um livro dificílimo de ler. Dificílimo porque ela traz histórias reais, ela traz dados e assim, é difícil você ver como que a coisa era tratada, como que a coisa era feita. É difícil porque você começa a associar com o dia de hoje, como que as coisas mudaram muito pouco. Eu acho que mudou
a forma como se mata as mulheres, mas ainda se matam as mulheres, né? Mulheres ainda são mortas gratuitamente, do mesmo jeito que era na época das bruxas. Então é um livro pesado de ler nesse sentido, mas eu acho que é uma leitura necessária. Eu acho que é um livro que todo mundo devia ler. Todo mundo devia ler para a gente entender que as construções sociais são isso, construções. Está na nossa mão fazer diferente. Está no nosso poder mudar as coisas. As coisas não são postas, não são dadas. As coisas são construídas. E se a gente não está satisfeito, a gente precisa construir um futuro melhor. A gente precisa construir um mundo melhor. A gente precisa construir um mundo melhor para essa nova geração que está chegando. Bom, você já leu Caliban e a Bruxa? Se não lê, leia, indique, presenteie as pessoas com esse livro. Esse livro precisa muito ser lido. A gente precisa muito entender por que que hoje a gente está na situação que a gente está e que a gente precisa mudar. Se leu, deixa para mim nos comentários o que achou. Se não leu, leia, volte, me conte o que você achou do livro. E não esqueça de curtir os nossos vídeos, seguir o nosso canal e voltar aqui semana que vem. Prometo que eu não vou chorar. Até lá. Esqueci de uma coisa muito importante. Caliban e a Bruxa foi uma indicação de uma pessoa muito especial e que me conhece muito bem para poder ter me indicado esse livro, né? Lucas, obrigada pela indicação e obrigada pelo livro, porque ele não só indicou, como ele me presenteou com o livro. Então, Caliban e a Bruxa foi uma indicação que foi muito bem-vinda e muito assertiva.